E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Este é o canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Ali está o fascinante mestre do terror. E é dia de falar do Hulk nesse canal. É dia de bater um papo sobre o Hulk. E o que eu quero falar do Hulk? Bom, eu quero falar da revista que basicamente me fez ter vontade de voltar a comprar gibis do Hulk na época em que ela foi publicada. Eu quero falar dessa revistinha aqui, dessa edição aqui. O Incrível Hulk número... Vamos ver o número aqui atrás, porque a capa tá meio ruim de ver. Número 66 de 1988. Essa capa, quando eu vi em banca... Não foi nem em banca. Olha que louco. Perto da minha casa, quando eu era menino, quando eu era molequinho, tinha um supermercadinho, um mini mercado, um supermercadinho. Lá pelas tantas, para tentar capitalizar uma grana a mais, para tentar diversificar um pouco, o dono desse supermercado passou a vender revistas em geral, né? Entre elas quadrinhos. Ele tinha uma banquinha lá e ele vendia algum material lá. Um dia eu entrei lá no mercadinho para comprar e me deparei com essa edição. Essa capa do Hulk, com a mão assim, ocupando grande parte da capa, né? Áureos tempos da Editora Abril. E escrito aqui, como nos bons e velhos tempos. Cara, ficou na minha cabeça. Eu não comprei no dia que eu vi, tá? Não tinha grana. Mas ficou na minha mente. Ficou completamente na minha mente essa capa. E essa frase principalmente, como nos bons e velhos tempos. Por quê? Porque até então, nesse período aqui, o Hulk estava na encruzilhada. Era aquele Hulk que perdeu totalmente o controle do Bruce Banner, ficou malucão, mais do que já era, ficou pancada e foi banido pra encruzilhada. A galera em geral sabe dessa história aí, né? E cara, eu curti a fase da encruzilhada. Durante um bom tempo eu curti as histórias, eu achava até interessante as histórias. Só que depois de um tempo começou a chatear, velho. E é uma coisa muito minha, não tô dizendo que começou a chatear todo mundo, tô falando de mim. Começou a me chatear. Porque o Hulk era imbecil demais, errático demais, sabe? Era mesmo como ficar lendo a história de uma criatura, sei lá, como ler a história de um tigre, de um búfalo que abaixa a cabeça e ataca só, né? Começou a me fazer falta aquela pitada de inteligência que o Hulk sempre teve. Começou a me fazer falta os encontros dele com outros personagens do universo Marvel, com vilões do universo Marvel, com heróis do universo Marvel. E eu comecei a me desgastar. E como eu tinha pouquíssima grana e só podia acompanhar os quadrinhos esporadicamente, cada vez que eu ia à banca comprar um gibi era um evento, eu comecei a evitar pegar revistas do Hulk, porque a pegada estava me desagradando. E quando eu fui no mercadinho e me deparei com isso aqui, me deu aquele estalo. Eu digo, cara, alguma coisa mudou, porque lembre-se, eu não estava acompanhando. Então eu não acompanhei, por exemplo, na época, no período, eu não acompanhei a volta do Hulk, da encruzilhada para a Terra. Eu não acompanhei aquela fatídica história em que ele acaba voltando lá até por força da Tropa Alpha, né? São os caras da Tropa Alpha que trazem ele de volta e tal. Eu não acompanhei. Eu tinha parado de comprar totalmente, assim, quando eu tinha a chance de comprar um quadrinho, eu estava investindo em outra coisa, porque as revistas do Hulk tinham me desgastado. Aí eu vi isso aqui, eu digo, cara, alguma coisa mudou. Como nos bons e velhos tempos, o Hulk voltou para a Terra. Assim que eu tive a oportunidade, e demorou um pouquinho e teve bastante choramingo, eu fui lá no mercadinho e comprei a edição do Hulk. Não é essa mesma, tá? Essa aqui não é, que eu comprei quando criança, mas eu fui lá e comprei, na esperança de realmente me deparar com o bom e velho Hulk que eu sempre curti. O argumento é do John Byrne, a arte do Sal Buscema. O Byrne normalmente faz ótimos argumentos, a gente sabe. A arte do Buscema sempre me agrada. Mas quando eu comecei a ler a história,
foi um misto de extrema alegria, mas extrema mesmo, e ao mesmo tempo de uma leve decepção. Porque eu percebi que o Hulk aqui representado, sim, tinha voltado a ser o Hulk com o mínimo de inteligência e perspicácia que eu gostava. Isso era inegável. E eu tava voltando a ver ele na Terra, né, cara? Voltando a ver ele agindo na Terra, lutando na Terra. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda não soava igual. Ele ainda não soava parecido com aquele Hulk que eu conhecia. E aqui ele é capturado por uns caras aqui que, né, lembram muito a SHIELD. Tem, inclusive, acho que eu me lembro, eu não reli essa história para fazer esse vídeo, tá? Mas que eu me lembro, até tem alguma ligação com a SHIELD, ex-agente da SHIELD ou algo assim. Esse gordão aqui, eu posso falar gordão, né? Eu sou gordo, todo meu lugar de fala. Esse gordão aqui, né, queria capturar o Hulk, queria replicar os experimentos Gama e tal, aquela velha história de sempre. E isso me fez, ao mesmo tempo, perceber que não era exatamente a mesma coisa, né? O Hulk continuava com aquele shortinho e ele parecia ainda um pouco mais esperto do que devia ser. Sabe aquela coisa de que, é difícil contentar a pessoa? Nunca tá bom? Era assim. Isso meio que me deu uma incomodada. Mas eu, lendo a história, eu comecei a me empolgar, porque é muito gostoso ver o Hulk de volta à Terra. E quando ele entrou nesse fosso, nessa jaula, cheia de outros experimentos Gama que haviam dado errado, inclusive, e tal, eu achei esse confronto fantástico, cara. Eu achei maravilhoso, eu achei muito com o cara do Hulk. Ou seja, é uma miscelânea de emoções, né? Eu comecei com o bagulho cheio de expectativa, né, quando comprei. Comecei a leitura e ao mesmo tempo fui perdendo um pouco daquela minha empolgação, porque não estava soando como o Hulk que eu conhecia, o Hulk que eu lembrava. Mas depois de algum tempo, avançando na leitura, a história começou a me agradar sobremaneira e eu comecei a curtir o que eu estava lendo. E comecei realmente a sentir que era o Hulk soando mesmo como o bom e velho Hulk de outros tempos. Porque era o Hulk enfrentando umas coisas bizarras, umas criaturas bizarras. Era o Hulk às voltas com perseguição. E era o Hulk que, embora tenha me soado um pouco mais esperto do que eu lembrava, era o Hulk com aquela pegada, né, do Hulk destrói, do Hulk esmaga. E, velho, isso, sei lá, teve um valor para mim tão grande. E essa história tem um final tão trágico também, é uma história tão pesada, sob certo sentido, que foi, sem dúvida alguma, o retorno perfeito às edições do Hulk. A partir dessa revistinha aqui, eu voltei a comprar Incrível Hulk. Eu voltei a ter interesse nas edições do Incrível Hulk. Vinha com uma historinha do Homem de Ferro. Aqui temos essa historinha aqui. Tem desenhos do Luke McDonnell, o argumento do Dennis O'Neil. Danny O'Neil, onde o Homem de Ferro, na sua armadura ultra clássica na época, enfrenta esse cidadão aqui, que eu nem lembro o nome, mas que tem uma roupinha muito esquisita. Mas essa historinha do Homem de Ferro aqui, pelo menos pro meu gosto, é totalmente passável, né? Não é uma história que... Ela até faz parte de um arco de histórias importantes, até porque ela tá levando o Tony Stark novamente ao caminho do alcoolismo, né? Ela tá praticamente abrindo aquela fase em que o cara volta a encher a cara e se torna bebum de novo. Mas, no contexto da época, foi uma história que não me interessou muito, eu não curti muito.
e não me marcou como essa. E esse vídeo é sobre isso, cara. É sobre como muitas vezes algumas razões que a gente tem para guardar uma edição, para comprar uma edição, para ficar com ela, para se empolgar com ela, são coisas até bem simples. Você vê, literalmente foi uma capa. Literalmente foi uma capa. E quantas edições eu já comprei baseado na capa, baseado na chamada da capa, baseada na esperança do que a capa me oferecia? Quantas você já comprou? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais safo, né? A gente começa a entender um pouco mais. É como eu digo, na época eu nem ligava para quem escrevia as histórias, ligava mais ou menos para os desenhos, mas eu ligava para que o desenho eu achava legal. Não me preocupava muito em ler quem é que tinha desenhado. Mas ao longo do tempo você vai ficando mais safo, vai ficando mais esperto, vai escolhendo seu estilo predileto, vai se deixando enganar menos. Você olha ali a capa, mas você vê, o personagem tal, eu ouvi falar, até porque hoje em dia a informação tá fácil, né? Tem internet. Mas eu ouvi falar que ele tá na fase tal, essa fase não parece legal. Você já não vai se deixando enganar tanto. Mas naquela época, velho, quantas edições eu comprei pela capa? E como eu era um cara que não acompanhava as edições todo mês, eu não conseguia colecionar de maneira linear. Eu comprava um mês, depois outro mês eu já não tinha como comprar, e por aí vai. Eu comprava muita coisa pela capa. Quando eu podia comprar, muita coisa era pela capa, era pela aparência. Eu olhava a capa e eu pensava, putz, vou adquirir. Parece legal demais. Quanta decepção eu tive, quanto acerto eu tive. Era gostoso, cara. Eu me dou conta disso. Era gostoso esse jogo de erro e acerto que eu principalmente, particularmente vivia, mas que não era só eu que vivia, né? Muitas outras pessoas viviam do erro e do acerto, viviam do não poder acompanhar o tempo todo, ou de fazer uma comprinha esporádica. E essa é literalmente a capa que me fez voltar a comprar Hulk lá dos longínquos anos 80. Eu precisava dizer isso pra vocês. Se vocês curtiram esse vídeo, likezinho pra mim e pro meu querido mestre do terror. Fomos!